Bem-vindo você ao Notícias do Momento, nesse dia 8 de julho. Bem-vindo para você nesta terça-feira, bem-vindo você. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos direto às notícias de hoje. O nosso Notícias do Momento Internacional. Hoje é internacional e nacional junto. A gente vai falar um pouquinho de cada, né? Então acompanhe com a gente. Bem, hoje é o dia que hoje de manhã saiu a transição planetária de manhã. A gente está botando a transição agora de manhã, que é mais, é melhor. As pessoas gostam mais quando acordam de manhã, já vão assistir o Transição Planetária, que é um programa bem de alta elevação, né? O nosso Música Oração, comece bem o seu dia. E temos com vídeos novos aí que estão indo ao ar agora no canal nos próximos dias. A GES Mundial Silenciosa. Olha só, esse vídeo aí é bem interessante para vocês entenderem o que está acontecendo. Acontecerá o grande desencarne em massa, né? Os vídeos falam como seria isso, né? A gente fala nesse vídeo, super importante, você tem que assistir no nosso canal aí também. Também entre o nosso Telegram oficial, o Disperso da Era de Aquário, nosso grupo por assinatura e as palestras que estamos agora nesses dias aí. Venâncio Aires, essa semana, 26 de julho, Florianópolis, 2 de agosto, Criciúma, 20 de setembro, Rio de Janeiro, 22 de novembro, Campinas, 25 de outubro, Rio de Janeiro. E São Paulo, 27 de janeiro também, tá? Também aqui vemos a ressonância Schumann, está 40, né? Subiu bastante a ressonância Schumann, bem alta a ressonância, né? Então, continuando, e mais essas coisinhas que a gente vai explicar daqui a pouquinho aí. Mas vamos direto às notícias internacional. Atenção, produção, chegando aí para vocês o que está acontecendo agora no mundo. Você tem aqui a ideia de tudo que está acontecendo para não passar vergonha, e parece que a saída está sendo quebrada, né? E chegou a hora de a gente entender que o caminho é por aí mesmo, né? A saída está sendo, né, quebrada, mas nós vamos ter a grande limpeza do mundo acontecendo nos dias que já estão acontecendo atualmente, né? Vamos lá então. Benjamin Netanyahu acaba de nomear Loirão para o Prêmio Nobel da Paz. Olha só que beleza. Também Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, acaba de entregar uma carta ao Loirão indicando para o Prêmio Nobel da Paz. Olha só que maravilha, parabéns aí, Loirão, né? A paz reina no planeta. E aqui eu quero falar para vocês, né? Saiu nas notícias americanas e nos canais que estão falando oficialmente da notícia americana que mais de 8.500 militares na América do Sul estão infiltrados nos locais aqui no Brasil, nas matas, também nas fronteiras com a Colômbia, a VZ, né? Mais de 8.500 militares, aqui foi traduzido já, mas estava em inglês, né? 8.500 militares americanos estão escondidos aí, infiltrados, e o número que eu tenho é muito maior que isso, mas vamos deixar por isso mesmo, né? Então veja só que incrível essa notícia aí, né? Também, Estados Unidos impõe tarifa de 25% ao Japão e à Coreia do Sul. Então é hora de os países se ajustarem nas tarifas aí. E a areia não para de descer e o tempo está correndo. O Federal Reserve está sendo encerrado aos poucos e a grande moeda americana, né, está passando pela peneira da aliança. Parece que vai ter muita coisa filtrada ali. Vamos aguardar o que vai acontecer. Continuando, China e Índia assim, opõem a entrada da Turquia no BRICS, segundo o Middle East Eye. Últimas notícias, Loirão está reprimindo a Xi e outros governos estrangeiros que possuem terras agrícolas em todo o país, né? Algum governo estrangeiro deveria possuir terras nos Estados Unidos? Então, eles não querem, os Estados Unidos não quer que os governos chineses tenham terras estrangeiras. O objetivo deles é plantar mesmo, né, em locais que não são da Xi. Por exemplo, no Brasil e outros locais, eles querem tomar terras para fazer a plantação. E agora o Loirão diz que não quer que a Xi compre terras para plantar, e sim que fique lá na casa deles, né? Bom, é uma excelente também colocação do presidente Loirão, né? Diz o amigo Joaquim Ribeiro, um grande abraço, Joaquim Ribeiro. Nesta segunda-feira, dia 7, ontem, a partir das 13 horas, Loirão enviará cartas tarifárias a mais de 100 países, né? Diz a Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, numa coletiva de imprensa
diz que o Loirão está monitorando a cúpula do BRICS. Ele está monitorando aquilo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na cúpula do BRICS. Está sendo monitorado tudo por ali, né? Olha só. Aqui, o Loirão também vai para cima do BRICS e impõe tarifa de 30% na África do Sul, que é membro do bloco. Também vai para cima de um membro do BRICS e anuncia tarifas de 30% contra a Indonésia. Então ele está disparando aí as tarifas para todos os países. Também ordena que detentos transgêneros do sexo masculino sejam colocados em prisões masculinas. Olha aí, ó, é verdade, né? É verdade, tem que ser, porque senão dá problema. Aí começa a nascer, né, detentinho, aí não vai dar certo. E é o que aconteceu já. Começou a nascer detentinho daqui, detentinho dali, né? E não dá certo. Aí o que vai fazer com o detentinho lá, né? Cada um no seu lugar, né? Bom, continuando aqui. Sanções, a Mora chega à mesa do Loirão, que avalia duas punições para ele. Depois de percorrer diferentes gabinetes, as sanções contra um certo juiz brasileiro chegaram à mesa do presidente dos Estados Unidos, né? Parece que as sanções estão ali, né, fortes mesmo, né? E virão com toda a força. Loirão fala sobre a UCR. Vamos ter que enviar mais artefatos, né, para lá. Então, isso talvez seja uma jogada de marketing, alguma coisa. Eles não estão mandando, né, porque eles não querem que a coisa se espalhe, né? Mas vamos lá. Loirão disse a Zelensky que ele não foi responsável pela suspensão do fornecimento de artefatos. O presidente transmitiu a mensagem durante um telefonema estratégico na semana passada. Netanyahu diz que está perto de acontecer o encontro entre países que aceitarão os palestinos. Também, né? Então, a gente falou que aqui no Rio de Janeiro, a gente vai colocar depois sobre a reunião do BRICS, mas está sendo tudo monitorado pelos americanos e eles sabem o que vai acontecer e vão, inclusive, punir pessoas que não defenderem a liberdade do planeta. Continuando aqui, o FBI, segundo a direção de Cashel Patel, né, e do diretor Dan Bongino, estão de volta, que é deter delituosos e limpar as ruas dos Estados Unidos. Temos os melhores profissionais da lei do mundo, mas a política corrupta frequentemente os impede de fazer seu trabalho. Isso não é mais o caso, e agora eles foram liberados para fazer seu trabalho, e estão fazendo exatamente isso. Torne a América segura novamente. É isso que eles estão fazendo. Torne a América segura novamente, tá? E, então, o Loirão diz que o FBI voltou ao básico, e não mais uma organização política, mas sim de botar em cana gente que era necessária, né? Estão limpando os delituosos, limpando as ruas dos Estados Unidos, limpando para valer, né? Isso é muito bom sinal que isso está acontecendo mesmo ali e também acontecerá aqui em outros momentos. Aqui mais uma, o chefe da patrulha da fronteira de Los Angeles, depois que vamos ficar aqui até que essa missão seja cumprida. É melhor se acostumar conosco agora, porque isso voltará ao normal muito em breve. Então eles estão fazendo grande patrulha ali na fronteira com o México para que não entre nenhuma pessoa ilegal naquela situação, né? O primeiro-ministro israelense Netanyahu se encontra com o vice-presidente J.D. Vance na Washington. Mais tarde, Netanyahu deve se reunir com o presidente Mike Johnson. Tá, mais negociações chegando aí, o Netanyahu e o Loirão sósia, porque isso aí é o sósia dele, não é a verdadeira. A gente pode ver claramente que não é. Eles têm uns trejeitos aí que não é do... O original é bem maior, ele é bem, tem aí uns 20 centímetros mais alto e tal, né? E é isso aí, ele sempre usa sósias em vários locais, né? Todos são clones ali, né? Todos são clones, tanto um quanto o outro. É a reunião de clones ali. Colocando aqui, o senador John Fetterman apoia o plano do Loirão para impedir que o Partido Vermelho da Xi comprar terras agrícolas dos Estados Unidos, aquilo que eu acabei de falar, né? Eles querem comprar terras nos Estados Unidos, mas não poderão comprar nem lá e nem em outro país do mundo. O Loirão não vai permitir que isso aconteça. Tá, continuando, o comitê que se juntará oficialmente ao Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos. A secretária da Agricultura, Rollins, sobre o plano do Loirão para acelerar a deportação de trabalhadores rurais ilegais. Não haverá anistia. As deportações em massa continuam de forma estratégica. Eles continuam mandando embora imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Tá? Isso é muito bom para a economia americana. E as pessoas que voltem aos seus lares. Não é justo um país entrar no outro e acabar com a economia do seguinte, né?
Então, parece assim, Lara Trump acaba de postar que parece que um cisne negro está chegando. Parece estar relacionado ao evento assustador do Loirão, com base na arte. Eu não entendi muito bem, mas eles estão anunciando aí que em breve, né, parece que o cisne negro deverá retomar, ou seja, a queda das bolsas e uma série de coisas que estão previstas a acontecer aí, tá? Colocando também Joaquim Ribeiro, Marco Rubio, secretário de Defesa americano, de Defesa do Estado, receberam de Loirão a missão de acabar com o Comuna na América Latina. Então, Pete Hegseth e o Marco Rubio, são secretários de Defesa, vão acabar com o regime da Comuna, da comunista, aqui na América Latina, inclusive o Brasil, né? Então, essa grande tarefa aí, tá? E aqui apareceu um impostor se passando por Marco Rubio, contatou o ministro das Relações Exteriores e um membro do Congresso enviando mensagens e texto imitando a voz e o estilo de escrita de Rubio usando a IA, né? Então eles parece que criaram até um impostor aí falando pelo nome do Marco Rubio. Olha só, até isso eles fazem, né? Bom, aqui militares chineses atacam aeronaves alemãs com laser na Operação Áspides da União Europeia. E parece que tá feia a coisa aí, ó. Aqui também, imigrantes ilegais foram capturados na operação no Colorado. Um aumento de 300%. Aumente os números em todos os lugares. Todos os detentos que estão sendo ilegais estão sendo mandados embora, né? Mais de 1,3 mil imigrantes ilegais estão sendo... Aí quem anuncia isso é o John Kennedy Jr. Aqui também o John Kennedy Jr. falando mais uma vez aí sobre... quando as pessoas normais descobrem sobre os pequenos e o adre, novas palavras terão que ser criadas para substituir a fúria, o ódio, a raiva, não forte o suficiente. Que Deus ajude a todos nós. Então aqui a gente vê, né, que as pessoas normais não acreditam nessa história dos pequenos, dos túneis que a gente fala, mas quando souberem, eles vão virar bicho, como a gente fala, né? Também John Kennedy Jr. postando, alerta importante, a Casa Branca em Washington DC acabou de ficar toda vermelha, branca e azul, que são as cores dos Estados Unidos, né? Alerta, o presidente Putin anuncia que ligará para o Loirão para parabenizá-lo por deixar a Casa Branca vermelha na noite passada. Aqui também apareceu mais essa, o John Kennedy mostrou isso, né? Apareceu na tela inferior essa questão do Gesar e Nezar ali na televisão americana. Tá? São flashes que foram colocados na tela da televisão, isso, ó, anúncio de Gesar e Nezar lá do Loirão em cima. Então veja só que é oficial, a coisa está caminhando e muito bem, né? Muito bem mesmo, vou te contar, né? E parece que o Nero voltou, o Nero voltou para fazer incendiar o que está acontecendo. Use apenas uma palavra. O que o mundo necessita nesse momento agora, use apenas one word, uma palavrinha só, né? Seria... o que? Fire. Não seria o que o Loirão está botando fogo no parquinho, né? É botando fogo no parquinho. Olha o Nero aí chegando, vestido de Nero, que ele incendiou Roma, né? Será que ele vai também botar fogo em certos lugares ali? O que ele está fazendo? Eu não sei, mas quem postou isso foi nada menos do que o John Kennedy Jr., o filho do John Kennedy pai, aquele de Dallas, né? Então veja que ele está fazendo muitas coisas. Mas a gente falou sobre esse novo ato, que é o Big Beautiful Bill, que é uma sequência de leis que foram aprovadas nos Estados Unidos e ativaram também essa lei de prosperidade. Elas criaram também expansões de Gitmo, eles desmantelaram o imposto de renda, né, da mão do DS, e também o 7 de julho é um manifesto que expôs todos os delitos contra a humanidade. Então o Loirão, ele não apenas assinou uma nota, mas ele lançou um conflito total contra os parasitas globalistas da classe. Então diz assim que é o gatilho para lançar o Gesara no mundo através da inteligência militar e através da justiça. Então 4,5 trilhões de dólares foram retirados do DS, das suas mãos. O IRS, que é o Imposto de Renda, foi neutralizado, o Gitmo expandido e tudo está sendo mostrado aí, né? Então, inclusive as pessoas que faziam subtração de menores estão ali agora, né, sendo expostas, tá? Então, de fato, as coisas estão andando muito rápido, muito fortemente, tá?
muito sério. Tá, aqui mais essa. Evento espelhado. Força-tarefas de rastros químicos impede plano de dispersar artefato biológico sobre os Estados Unidos. Existiam 280 mil partidas planejadas para 4 de julho, mas eles não conseguiram, tá? Não conseguiram, evitaram que um avião largasse esse artefato biológico sobre os Estados Unidos. Ele foi interceptado antes do tempo de decolar. Então, veja só, né? Isso é muito grande. Veja quanta coisa eles estão fazendo. Vou te contar, a coisa é muito séria mesmo e o conflito é dentro deles mesmo. Aqui vemos a JFK, 4 bilhões de dólares, a ordem executiva que declarou GOERA ao Federal Reserve, que está sendo extinto. Também é que as provas sobre as moedas eletrônicas estão chegando à sua devida preocupação sobre a proteção de dados. Os testes de moedas eletrônicas da União Europeia estão prestes a ser encerrados devido a problemas de proteção de dados. Eles não conseguiram implantar uma moeda eletrônica na União Europeia. É uma tentativa, mas não deu certo até o momento. Aqui diz assim, a lei do direito de tentar loirão revoluciona o tratamento daquela famosa doença que começa com can e termina com er, né? Como a Iver e o Fend estão salvando vidas enquanto a indústria farmacêutica luta para esconder a verdade. Então, a indústria da Big Pharma, eles estão tentando esconder esses objetos que vão liberar a população dessas enfermidades, mas eles querem porque dá muito lucro isso. As pessoas que padecem e vão vestir o paletó de madeira dão um lucro tremendo para a Big Pharma e eles estão lutando para esconder as verdades enquanto o loirão traz para trazer à tona. Bom, aqui também julgamentos por delitos contra a humanidade, ações contra aquela famosa empresa farmacêutica que começa com PF, e também do Tio Gates e outros mais que estão sendo levados a julgamento por delitos contra a humanidade. É o chamado Clube de Nuremberg, né? Aqui vemos sobre um navio da Marinha Chinesa atracou um avião da Força Aérea Alemã sobre o Mar Vermelho. E aqui, como eu já tinha noticiado antes, e aqui fala uma postagem simbólica que é hora, né, de uma gloriosa demolição de Washington D.C., Distrito of Columbia, né, que é Washington D.C. Então, isso aqui é inteligência artificial, evidente, né? Então, eles falam que nós estamos oficialmente clamando a cidade de Distrito de Colômbia e é hora de fazer isso acontecer. Uma hora de uma gloriosa demolição de todos os prédios que foram criados pela Cabe Escura e que lá estão nesse local, e seria oficialmente esse Distrito de Colômbia, DC, incorporado ao território americano, pois ele não é um território americano, é um território de propriedade da família Rotz, que mandou no mundo até então. Então agora eles estão dizendo que nós tomemos posse novamente do território chamado de Colômbia, Distrito of Columbia, que vai retornar ao território americano. Veja só, as pessoas nem sabiam disso, né? É uma novidade, mas esse território não pertencia aos Estados Unidos, era uma propriedade particular, dominada pela coroa britânica, pela família Rotz, mais Shield, e também pelo Vaticano, né? Tudo isso está caindo agora, novamente. Aqui também, o maior porto da Europa, da Rotterdam, inicia reforma focada na OTAN para receber armamentos pesados, navios dos Estados Unidos e envios militares regulares, um meio ao temor de conflito com a RU. A União Europeia também é instada a estocar recursos críticos nos portos. Então, esse porto de Rotterdam, aqui é na Holanda, é um porto assim muito famoso, e ele vai receber artefatos bélicos ali dos Estados Unidos e tal, mas a informação que eu tenho é que não vai ter esse conflito entre Estados Unidos e RU, é apenas uma narrativa, é apenas uma troca de farpas, como a gente fala, né? Não vai ter esse conflito, e se eles mandarem algum artefato ali, vai ser uma coisa leve, ou artefatos antigos, ou sucatas, outras coisas parecidas, né? Então, não se preocupe muito com isso, não vai acontecer, tá?
Aqui também o Tribunal Penal Internacional emite mandatos de detenção para líderes do Talibã, inclusive o nome deles eu não vou citar aqui, por seu papel na perseguição de mulheres e pequenos no Afeganistão. Então, aqui também um grande fogo aconteceu no incêndio florestal da Laguna Beach, na Califórnia, propagação rápida que ameaça moradores. Foi ordenada a evacuação em Laguna Beach, Califórnia. Aqui também diz assim que a nossa justiça do sistema está sendo, né, está chegando. Nosso sistema de justiça foi kidnapped, sequestrado, né? Então a justiça não foi muito clara nessa situação que fez com a história do Epps, né? Mas não está terminada a situação ainda. E o pessoal que fez isso, que libertou o Didi e essas pessoas aí, eles vão ter enfim, o seu comprometimento da justiça, tá? Aqui também tem mais outra. A startup alemã de defesa investirá 350 milhões de libras para construir uma fábrica em Plymouth, no Reino Unido, para produzir drones submarinos. A instalação fará parte do Centro Nacional de Autonomia Marítima e será das primeiras fábricas do Reino Unido a impulsionar a produção de defesa em crises, tá? Então, produção de submarinos agora. Tribunal Penal Internacional emite mandatos de detenção para os líderes, né, do Talibã, já estão sendo perseguidos. O rei Charles aqui exibe olhos vermelhos, ficou vermelho a se encontrar com Emmanuel Macron e sua esposa. Relatos de dentro do palácio revelam que ele rompeu um vaso sanguíneo. Está com o olho vermelho, assim, será que ele seria um reptiliano? O que seria isso aí, né? A FBI e DOJ fecham um caso Epstein e conclui que não existe lista com nomes e que morte de Epstein foi por meios próprios. Então, a única lista que importa é a lista dos que visitaram a ilha. Então a gente vê que a justiça está tentando abafar coisas aí que não são verídicas, né? Estão tentando encobrir aquilo que todo mundo já sabe, nós aqui já demos a tal da lista também, e talvez seja uma narrativa falsa para que se prolongue um pouco mais essa situação. Não vamos desanimar com isso aí, tá? Pois a única lista que importa é que aqui está a lista que eu tenho no papel aqui, né? Todos esses artistas que visitaram a ilha e fizeram situações, né, com os menores lá, com os pequenos. Agora, embora a justiça não comprove isso, não sabemos se por trás não está havendo um julgamento muito sério aí, né? Então, que não há, diz assim, né? John Kennedy fala, não há lista, é tudo notícia falsa. Veja só, que lista, né? É fake news. Olha quantas pessoas estão nessa lista aqui. Eu já mostrei essa lista várias vezes. Eles querem ocultar da imprensa, mas a lista já vazou e não sei se vai dar certo para ocultar aí, tá? Bom, mas essa também aqui está a lista novamente, né? Dos grandes nomes, a gente vê ali, né? Alan Baldwin, todos, enfim, Paul Anka, Oprah Whitney, todas essas listas participavam dos rituais malignos dessa ilha de Epps, né? Aqui também novas notícias. Exposto o acobertamento do século. FBI e CIA enterram a lista de clientes de Epps para proteger um império global de chantagem PED. Assange nos alertou. Eles estão encobrindo, né? FBI e CIA enterram. Eles não estão querendo mostrar isso porque seria um escândalo para a humanidade. Mas nós já temos a lista, já mostramos aqui, e eles tentaram subornar e tal, né, para que isso não aparecesse. Mas vamos ver, que a vitória sempre acontece mais cedo ou mais tarde. A Casa Branca afirma que a Bond, a secretária, disse ter toda a papelada relacionada aos delitos de Epstein em sua mesa, não especificamente uma lista de clientes, tá? Então, ela mesmo disse, né, que ela está... Então, a grande mídia está caindo nessa. Eles estão nos ajudando a expor a ilha de Epps. O pior é que essa história está, embora enterrada, muitos precisam gritar para expor esses pads e acabar com ele. O Loirão sabe disso, foi ele que acordou o mundo. Loirão é um gênio, militar é o único caminho. Então parece que o militar é o único caminho mesmo que vai acontecer. Quando chegar a hora, eles vão, né? Bom... Aqui mais essa notícia sobre a Beyoncé nos seus shows, que ela
Que ela está com as cores da Rússia aí, né? Então o pessoal achou estranho que ela estava com as cores da Rússia. Vamos lá também, notícias nacionais. Agora eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo aqui no Brasil. Vamos lá agora, quem sabe aqui nós temos notícias um pouquinho melhores aí. O que diz aqui o nosso capitão? Agora o Loirão disse que o governo brasileiro está perseguindo o capitão, né? Então ele falou um discurso ali que o Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento com esse presidente. Então ele está defendendo nosso capitão aí, né? Parece que as disputas estão acirradas aí. E ele está segurando a bandeira e lá também, né? Moço, o capitão não é o culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. O mundo está assistindo à perseguição que ele anda sofrendo, diz Loirão. Aqui, muitos criticam que o Bolsonaro não fala inglês. Nicolas responde, Loirão não fala português, ele não fala inglês nem português e a Dilma não fala coisa com coisa. Bom, vamos lá. O candidato diz, o candidato sou eu, né? Candidato sou eu, diz ele, né? Não tem erro, é ele que dá o nosso candidato, né? Deixe o capitão em paz, diz assim, né? E ninguém está acima da lei, diz ele em resposta a Loirão. Ninguém está acima da lei. Aqui também fala sobre da Maria Elvira Salazar, que ela fala que o que está acontecendo no Brasil é uma vergonha. Os socialistas estão usando os tribunais como artefato para silenciar o povo. Isso não é justiça, é um ataque diretamente do manual do socialista. Os líderes são escolhidos nas urnas, não removidos por ações e tiranias, né? Fala a nossa querida Maria Elvira Salazar. Advogado do Rumble e Loirão afirma que a AGU está mentindo em comunicado sobre o processo contra Mora nos Estados Unidos, né? Então, integrantes da Casa Branca fizeram pedido ao deputado federal Eduardo sobre o minutes do ST. Loirão é nosso maior aliado, diz Eduardo, em entrevista aos Estados Unidos, né? E aqui o pãozinho tá assando, o pãozinho tá assando, tá assando. O que será que é isso? Quem postou foi o Capitão TV, o pãozinho tá assando. Aqui diz assim, o Eduardo fala, esse é um governo que, né, Eduardo, sob a gestão L, é um governo RTO. Aqui, Tagliaferro é indicado como testemunha, e mais outras aqui, não vou falar muito. Justiça dos Estados Unidos intima Ali dá prazo de 21 dias para que o ministro se manifeste em caso do Rumble. O Rumble está chorando aí. Tarcísio diz aliados que não tentará Planalto mesmo se o capitão pedir. Então... CCJ suspende julgamento do caso do GORPS. Ninguém bota Bolsonaro em cana, diz ali. Ele está meio assustado. Quando o tio Bidê interferiu nas eleições, não se falava em soberania. O fim está próximo, né? Estão previstas muitas coisas para os próximos tempos. E aí a questão do BRICS, né? Tivemos o BRICS agora nesses últimos dias no Rio de Janeiro, que tem mais notícias do BRICS aí. E eles estão tentando cada um defender o seu lado, né? O BRICS está do lado mais vermelho e o Loirão combatendo o BRICS, né? Então tem coisas que a gente não sabe exatamente o que é, mas na reunião do BRICS eles querem um novo sistema financeiro no mundo. Ele diz que quer um novo sistema financeiro no mundo, né? E aqui também sobre celulares, Guilherme Derrite, celulares roubados estão voltando para as mãos dos donos. Demos mais um combate no roubo de celulares. Aparelhos com restrição estão sendo rastreados. Hoje, dezenas de pessoas recuperaram os celulares e a sensação de justiça retorna ao Brasil, né? Bacana, isso aí, bacana. O governo negociou a agenda do DEF e da Canja dentro de uma ONG que guardava craque do PCC. Olha só, né? Não vou falar mais muito sobre isso. Deixa para lá. Não vou falar sobre isso. Urgente, 1.200 milionários vão deixar o Brasil em 2025, totalizando uma perda de 8 bilhões para o país. Os milionários estão viajando para os Estados Unidos. Aqui, o vexame do Ibope que aprofunda a crise de audiência do Fantástico. Fantástico está caindo dia a dia. E nosso programa está subindo dia a dia, né? Será que a gente vai bater o Fantástico aí, né? Depende de você. Vamos lá. Pior resultado da Rede Bobo. E aqui a gente fala também sobre o novo rosto que aconteceu da Anitta. Aqui houve com essa mulher, rapaz. A mulher virou outra mulher do dia para a noite. Um novo rosto total, né? Será que é uma dublê? Será que é uma sósia? Deixa nos comentários aí. Eu não digo nada, eu não sei de nada, mas não era assim que a mulher era, gente. Não era mesmo, né? Que é totalmente outra.
Totalmente outro. O que que aconteceu com a mulher, rapaz? Me diz aí. Não tô entendendo mais nada. Que loucura. Bom, a gente boa, a gente vai cada vez mais botando para vocês aqui no canal a nossa informação sem censuras. Vamos lá aqui também, colabore com o nosso canalzinho, quem puder ajudar nosso canal independente, precisamos do seu joinha, da sua força, da sua participação, compartilhe para mais pessoas aí, tá? Vamos deixando seu like, a luz venceu, Deus no comando. Um grande abraço, compartilhe, ótimo dia, Deus abençoe.